Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje vamos dar início a mais uma live. Aguardar o pessoal entrar. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Aqui é Rafael Ferreira, repórter da Isto É, e hoje nós vamos bater um papo com o pastor David Leonardo. Vai ser um papo muito legal sobre fé, né? Sobre todo o trabalho que ele tem feito. Então, participem, daqui a pouco, dentro de instantes, ele já vai entrar. Olha só que legal, o pessoal de Nova York, hein? Que bacana. Tudo bem? Muito legal, hein? Dentro de instantes, a gente já dá início, então. Podem mandar perguntas se vocês tiverem, tá bom? E só aguardo aqui a entrada. Opa, acabou de entrar, então eu vou chamar ele. Olá, tudo bom, pastor? Tudo bem, meu irmão? Boa Certinho? noite para todo mundo. Que Boa bom estar aqui noite. com vocês. Opa, prazer é todo nosso. Obrigado por ter aceitado o convite. Vai ser muito legal. Conta com a gente, estou à disposição. Vai ser um papo muito legal, tenho certeza. Conta comigo aí. Certo. Eu queria que você falasse um pouco ali antes de você, né, se tornar pastor, você se formou em Direito, depois você trabalhou como vendedor e bancário, né? Eu queria que você falasse um pouco, quando que você percebeu, né, o que você até fala, né, o chamado de Deus para sua vocação de pastor. Bom, na verdade, o que acontece? Eu nasci dentro de um lar cristão, né? Eu nasci dentro de um lar evangélico. Então eu fui criado basicamente dentro desse meio, por mais que dentro da minha casa não havia ninguém que faz o que eu faço hoje, no caso, né? Ninguém era pregador ou pastor ou qualquer coisa do gênero. Mas eu tive um encontro com Jesus, na verdade, de maneira genuína, porque eu sempre falo que a gente não pode basear a nossa fé na fé dos nossos pais. Basicamente, a gente tem que ter a nossa própria experiência, o nosso próprio encontro. E eu tive isso com 19 anos, dia 23 de abril de 2009. Foi numa quinta-feira, foi o dia que tudo mudou na minha história, onde basicamente eu comecei a me tornar aquilo que eu ainda estou me tornando e que eu ainda vou ser. Eu estou nesse processo ainda, né? Eu prefiro até me intitular nem como pastor, mas como um evangelista, alguém que fala a boa nova do evangelho, alguém que comunica aquilo que é as verdades que mudam a vida do homem. Oh, legal. E, enfim, queria que você pudesse falar um pouco mais como que foi esse encontro. Claro, claro. Bom, eu sempre digo uma coisa. Nós temos duas formas de ter um encontro com Deus, né? Uma é quando a gente entende de maneira inteligente, racional, que nós precisamos de Jesus, né? Que a nossa vida não tem sentido, ela é vazia de existência na ausência de Deus. Essa é uma forma. A segunda forma é quando basicamente a gente perde o controle da nossa história por alguma circunstância, alguma dificuldade da nossa vida, e aí nesse momento a gente lembra de Deus, né? Onde basicamente a gente perde o controle daquilo que parecia ser possível, se torna impossível, e a gente se lembra de Deus. Comigo foi exatamente dessa forma. Eu passei por um processo de muita dificuldade, emocional, espiritual, por uma fase, uma série de coisas que acabaram acontecendo comigo, pelas minhas próprias escolhas. E no dia 23 de abril, que foi o dia que eu tive encontro com Deus, foi o dia aonde basicamente tudo culminou, sabe? Onde tudo deu errado. Aquele dia, Rafa, deu tudo errado e eu me lembrei do Senhor, me lembrei de Jesus. Fiz a oração mais sincera da minha vida, a oração talvez uma das mais sinceras, no sentido de, sabe, liberto de qualquer religiosidade, de qualquer coisa que poderia me impedir. Eu disse: olha, Jesus, se o Senhor é real, se o Senhor existe mesmo, se existe tudo isso que eu ouço desde pequeno, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. E nessa de pedir e clamar, eu fui respondido pelo Senhor. Eu imagino que você, jornalista, que vai já perguntar a próxima. Como, né? Isso aconteceu. Como você ouviu? E a resposta foi porque eu me lembrei de uma Bíblia que havia sido deixada de herança para mim, do meu avô. Fui lá no quarto da minha mãe, ela ficava lá, não ficava comigo.
eu levei para o meu quarto e disse, olha, Senhor, a única forma que eu tenho para te ouvir e para saber que o Senhor está falando comigo é através da palavra, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu fechei a Bíblia, abri um texto. Isso, obviamente, as pessoas, para que entendam, precisam ter um pouquinho de fé para acreditar naquilo que eu estou dizendo, mas eu abri em Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse, ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. Bom, para aquele momento que eu estava vivendo, eram exatamente as palavras que eu precisava. Mas como eu estava desesperado e como eu estava naquele momento com o coração aberto, rasgado de alto a baixo, eu disse, Senhor, peraí, se é o Senhor mesmo, preciso que o Senhor fale de novo comigo. E eu abri Isaías 60, assim, ó, fechar e abrir. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A partir daquele dia, Rafa, eu tive um encontro pessoal com Jesus. Aquilo que virou, que era para ser um encontro, se tornou hábito, se tornou a minha vida. De uma provocação virou uma existência e de um refúgio virou uma casa. E essa é a minha vida até hoje. Essa é a minha história, um pouquinho daquilo que eu vivi no meu começo. Olha só. E eu queria que você falasse também como foi a reação da sua família quando você disse que queria seguir, né, essa missão. Então, foi um choque para minha família, porque as pessoas talvez não sabem, mas eu sou o primeiro da minha família que formou numa faculdade, por exemplo. A primeira geração de todas as gerações da minha família que entrou em uma faculdade e completou o curso, né? Tanto eu e minha esposa, nós somos formados em Direito. Então havia toda uma expectativa, né, dos meus avós, dos meus pais, que eu seria o advogado da família, que a minha esposa ia ser uma juíza e tal. Só que no meio de tudo isso, começou a entrar essa paixão ardente por aquilo que eu faço, né? Começaram as portas a se abrirem dentro disso, e eu tive que tomar uma decisão, sabe? Rafa, chega uma hora que a vida da gente, ela exige que a gente escolha alguma coisa, né? Tem um amigo meu que diz que quem não sabe o que procura, quando encontra, não percebe. Então eu precisava escolher o que eu queria. E eu tomei a decisão de escolher o caminho que é do meu chamado, da minha vocação. Eu formei e avisei para minha família, olha, eu vou começar a viver algo diferente, Deus tem movido meu coração e tal. E a minha mãe falou assim, olha filho, mas você não precisa, você pode advogar, pode fazer isso também e tal. E dentro de todo esse dilema da minha mãe dizer, olha filho, você pode advogar, não precisa desistir de tudo não. A minha mãe um dia foi me ouvir ministrar em um lugar, e eu me lembro que enquanto eu ministrava, eu olhei ela sentado lá no meio do auditório, e ela chorava muito. Então quando eu terminei a ministração, ela veio até onde estava, ela disse, olha filho, a mãe quer te dizer uma coisa. Nunca mais a mãe vai te falar que você precisa fazer qualquer outra coisa senão aquilo que eu vi você fazendo agora. Você nasceu para isso, essa é a sua vida, é o seu chamado. E aí, bom, tive a bênção dos meus pais e ficou tudo muito mais fácil, né? Porém, Rafa, nem todo começo, nem começo, né? Não é nem todo, nenhum começo é fácil. Eu tive muita dificuldade, não comecei falando para milhões de pessoas, comecei falando para auditórios extremamente pequenos. E à medida que o tempo foi passando, Deus foi nos dando voz e autoridade, e a gente começou a alcançar, hoje estamos alcançando, né, milhões de pessoas, e isso é um presente de Deus muito grande. Opa, legal. E eu queria agora falar sobre esse crescimento que você teve, né? Como que você encara esse crescimento de hoje em dia você tem milhões mesmo de seguidores e inclusive alguns famosos, né? Tem o Neymar, tem Gabriel Medina, o Whindersson Nunes. Como que você reage a isso? Paz, eu vou te falar uma coisa. Eu reajo da melhor maneira possível no sentido de que é normal, são pessoas, sabe? Eu também sou uma pessoa, assim como o Neymar é, assim como o Gabriel Medina é. Então todos precisam de Cristo, não importa, né? Quanto tem de dinheiro, se é famoso, se é desconhecido. Então, óbvio que, como um ser humano normal, eu fiquei impressionado quando começou a acontecer. Eu fiquei, uau, Jesus, o que está acontecendo? Quando eu vi alguém famoso repostando meu vídeo. Só que aí você vai entendendo que não se trata de você, sabe? Não é eu, não é o Dave Leonardo, sabe? É a minha mensagem. E a mensagem ela é muito maior do que o mensageiro.
Rafa, hoje você está me entrevistando, daqui a pouco você vai entrevistar outro mensageiro, daqui a pouco você vai falar com outro, entende? Então, a mensagem ela é a mesma e era para sempre. Então, eu compreendo o seguinte, a mensagem ela é infinitamente superior, ela é infinitamente maior, ela é perene, ela é eterna. Então, eu me sinto um instrumento privilegiado de alcançar tanta gente, pessoas famosas, pessoas que não são conhecidas, mas são pessoas. E esse é o nosso propósito, falar para pessoas. E também uma outra fã conhecida é a mãe do Justin Bieber, né? Que veio participar de uma conferência, né? Queria que você falasse um pouco como foi esse encontro aí. Então, engraçado que eu não sabia que ela era mãe do Justin Bieber, né? Não sabia. Então eu cheguei na conferência, que ela estava, eu de verdade não sabia, daí que ela era mesmo. Aí que eu fui ver a história toda. Olha, o pessoal tá falando que tá pausado. Vocês não estão conseguindo ouvir, pessoal? Tá travando? Bom, o meu tá normal aqui. Pra você tá normal? É, o pessoal falou que Uhum. voltou. É, eu acho que travou um pouquinho, mas que agora voltou. Se alguém tiver. Vocês não estão conseguindo escutar isso? Tá Ó, o travado? pessoal disse que agora voltou ao normal. Eu acho que é bom, Rafa, desativar os comentários talvez um pouquinho, porque daí não trava tanto. Vamos ver, peraí. Será que agora é melhor? Vamos ver. Eu É, eu fiz tô um vendo que testezinho. o seu tá falhando um pouquinho, mas eu não. Eu tô conseguindo te ouvir bem, assim. Geralmente Sabe o que que quando é? É que trava de na vez. nossa cidade está chovendo muito, então talvez Ah, possa ser algum probleminha de conexão, mas da internet aqui, a princípio, está normal. sim. Você tá onde agora? É Curitiba, né ou não? Joinville, eu desci de Você Curitiba, voltou. Ah, tá. tava É, você tava em voltando, Curitiba, rapaz, então tava você voltou. preocupado, até tava preocupado com a live, mas graças a Deus deu tudo Sim. certo. Ah, agora você tá em Joinville mesmo, né? Legal. Sim, Não, sim, mas eu minha tô casa. conseguindo te ver. Eu acho que provavelmente deve estar falhando um pouquinho, mas tá dando para escutar. Daqui a pouco eu volto os comentários para ver se o pessoal tá conseguindo Perfeito. ouvir. E agora eu queria que você falasse também sobre assim, o isolamento social tem aumentado, né, o número de divórcios, né? Queria saber gostaria que você falasse sobre essa série de lives que você está fazendo com a sua esposa essa semana sobre relacionamentos. Perfeito. Inclusive hoje, Rafa, né? inclusive daqui a pouquinho, às 22 Daqui horas, a a gente pouco. tem live. Isso. O que eu percebi? Eu comecei a ler sobre isso, né? Comecei a ver algumas matérias, e uma das pesquisas que eu vi é que de maio para junho teve um aumento de 18% de divórcios no Brasil. Só que tem lugares que foram mais de 150%. Né? Então isso é extremamente preocupante. O que eu entendi? Entendi o seguinte, esses casais, esses casamentos, essas uniões que estão acabando, na verdade, elas já estavam com problema. E o estar junto só maximizou o problema que já existia, que já estava oculto. Então, eu entendo que a maioria dos relacionamentos, eles se desfazem, eles acabam por falta de informação e, às vezes, pequenos problemas que poderiam ser resolvidos de maneira rápida se chegasse a informação. Então, eu fui movido por isso, tanto eu quanto a minha esposa, para a gente trazer um pouco da nossa experiência. A gente tem 9 anos de casados, e para trazer algumas coisas que nós enfrentamos e que, graças a Deus, a gente conseguiu vencer e persistir, e que possa ajudar outros casais a não, sabe, não perderem a união, não, sabe, se desfizerem da sua família, né? Até porque quando um divórcio acontece, não é só um casal que é afetado, é todo um grupo de pessoas, né? Desde pais, cunhados, amigos, tem uma série de coisas que acontece quando um casamento acaba, né? Então é muito sério. E nós queremos ser essa ajuda, talvez uma palavra na hora certa, um conselho que seja, sabe, cirúrgico, que chegue na vida da pessoa na hora certa. Opa. Deixa eu habilitar só os comentários, só para ver se... Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir bem? Como que tá aí a transmissão? Ah, o pessoal tá respondendo. Então acho que agora melhorou. Eu acho que na verdade é que assim, a sua às vezes trava um pouco, mas dá para ouvir, entendeu? Porque assim, É, normalmente, vamos dizer assim, quando a minha transmissão aqui, vamos dizer assim, é o que vai, o que tá salvo, que, né, vai ser transmitido. Porque às vezes, por exemplo, para você, às vezes tá normal, mas às vezes, né, você sim. não percebe essa trava. Então, assim,
Como aqui eu tô conseguindo ouvir, acho que deve ser às vezes fica, né, dando essas falhinhas, Um mas delayzinho pode ser um normal. delayzinho, mas dá para ouvir, não tá ruim não. E eu queria que você falasse então também as pregações que você fez no formato drive-in, né? Você fez em São Paulo, né? E agora você vai fazer outro em Brasília, né? Aliás, você já fez, né, em Brasília, né? Ou você vai fazer? Já. Fez, já Nós fez. Já fizemos foi dois agora em setembro, drive-ins né? agora. Isso, Foram dois duas drive-ins, isso. gravações de série. Exatamente isso. Eu queria que você falasse como que é pregar nesse novo formato. Bom, foi um desafio muito grande, porque nós temos que gravar uma série a cada 2 meses. E quando começou a pandemia, eu gravei dentro de um teatro fechado, sem nenhuma pessoa dentro, né? Era o que tinha naquela época, naquele período. Então, nós gravamos a série dentro desse ambiente fechado, mas foi muito triste para mim, sabe? Foi, é estranho você ministrar e não ter as pessoas perto de você, né? E aí nós gravamos o primeiro drive-in, que foi uma experiência extraordinária, que foi no Allianz Parque. Nós fizemos 2 sessões lá, foi incrível o que nós vivemos. E agora nós gravamos a série Maturidade, que foi em Brasília, no Mané Garrincha, que também foi outra experiência extraordinária. Foi lindo o que nós vivemos, foram 8 mensagens gravadas e uma experiência assim extraordinária, extraordinária em todos os aspectos. Olha, e queria que você falasse um pouco sobre o evento mais recente, da maturidade, como que foi, Perfeito. um pouco a respeito mesmo do evento em si. Olha, o que eu entendo? A gente, como eu disse, a gente tem que gravar, né? São 2 séries, são uma série a cada 2 meses. Nós sempre pedimos uma direção de Deus para que a gente consiga ser pontual para o tempo que a gente está vivendo. E quando me veio essa palavra, maturidade, foi construído a partir de toda essa realidade que nós estamos vivendo, sabe? Nunca vai se exigir tanto do ser humano maturidade como nos próximos dias que virão. A gente está vivendo um final de tempestade, né? Vai acabar isso. Só que eu tenho a impressão que o homem, que nós, né? Nós ainda não entendemos o que aconteceu. E foi muito grave, sabe? Nós tivemos muitas perdas. Obviamente que eu sou um mensageiro de esperança. Eu não vou trazer o caos para as pessoas, mas espera aí, alguma coisa ruim aconteceu. A gente vai ter que ter maturidade para enfrentar tudo isso. Eu acho que nunca foi tão importante uma frase que eu agora não consigo me recordar do autor, mas que diz que agora o homem, como nunca, vai ter que aprender a desaprender para reaprender, sabe? A gente vai ter que se desconstruir, o mundo nunca mais vai ser o mesmo, sabe? Nunca mais vai voltar ao normal. Como assim não vai voltar ao normal? Porque o que passou, passou. Agora vai ser um mundo novo, de outras perspectivas, por exemplo. O que a gente está fazendo aqui agora, eu aposto que antes da pandemia não haveria, não existia. Né? Então, peraí, a pandemia mudou a nossa forma de se comunicar também, né? Mudou a forma, talvez, de vocês operarem o jornalismo, fazerem jornalismo. Ou seja, tudo está mudando, as empresas estão mudando. E emocionalmente o mundo está mudando. Então agora nós temos que ter muita maturidade, palavras de direcionamento, que foi essa série que a gente gravou lá em Brasília. Focado justamente nessa ideia desse novo, que vai ser completamente novo. Olha só. E você também tem 3 livros que são considerados best-sellers, né? Que é o Deus que me faz chorar, Ser Diferente Partiu e O Amor Mais Louco da História. E tem mais um que é o Coragem para Recomeçar, que também é um best-seller também, que foi algo que nós lançamos no ano passado. É o mais recente, né? É verdade. Isso. Então são 4, né? Como que surgiu a ideia de você escrever eles e qual a importância deles assim para a evangelização? Sim, o livro é um recado para gerações, né? A partir do momento que você publica, ele não vai ser apagado, a não ser que joguem todos fora, né? Mas é um documento para sempre. Eu vou morrer se o Senhor, né, não voltar antes de tudo isso, mas o livro vai ficar, os filhos dos filhos dos meus filhos, talvez um dia vão pegar na mão. É um documento de muito tempo, ou seja, é uma mensagem que se faz ser prolongada durante gerações. Foi um dos motivos, eu tenho sempre essa preocupação de construir um legado e de deixar um legado.
Então, o livro foi uma dessas formas. São baseados em muita experiência minha, em vivência com Deus, com a própria Bíblia. Então, são manuais instrutivos de muito poder, são muito efetivos, e eu tenho centenas de testemunhos, são mais de 150 mil livros já distribuídos pelo país. Olha. E muitas pessoas dizem, né, que tiveram uma transformação pessoal, né, após ouvir suas pregações. Eu queria que você falasse como que você se sente sendo um líder religioso tão influente. Pois é, Rafa, esse é uma das minhas maiores alegrias, sabe? É de poder ser efetivo naquilo que é o meu propósito. Propósito não tem a ver com números, né? Propósito tem a ver com o resultado. Tem resultados que não se transformam em números e que talvez nunca ninguém vai saber. E eu tenho o privilégio de poder conhecer, de poder saber às vezes, sabe? Obviamente nem tudo está ao nosso alcance, mas assim, eu sou muito grato a Deus porque é muita história de pessoas que são transformadas pelo evangelho, pela palavra, e tendo a gente como instrumento. Então é um privilégio muito grande. Às vezes eu brinco, parece que eu estou anestesiado na vida, sabe? Parece que é mentira. Não estão me contando uma história que tá difícil de acreditar, porque é muito bom, é muito incrível. E também tem uma responsabilidade, né, no que Muito. fez, né, porque afetam milhões de pessoas, né? Sim. A responsabilidade a gente leva muito a sério, Rafa. Por mais que a gente entenda que a mensagem ela é infinitamente superior ao mensageiro, mas se eu for um mau mensageiro, eu consigo manchar a mensagem. Por mais que a mensagem seja pura. Mas se eu for um homem mau, se eu for um homem de caráter desonesto, se eu tiver uma história contra mim, eu vou acabar prejudicando aquilo que eu faço. Então, o meu maior cuidado é, além de ser fiel à mensagem, é ser fiel aos princípios da mensagem para que a minha vida se torne irrepreensível. Eu me lembro uma vez que eu conversei com um pastor muito antigo, um senhor de idade, ele disse para mim, a maior característica de um homem é ser irrepreensível. Ser irrepreensível é não ter o que falar dele. Então eu luto muito por isso, para que essa seja a minha vida até que ela acabe. Certo. E você acredita que exista ainda tem muito preconceito contra a igreja evangélica? Você acha que a igreja evangélica ainda sofre? Ô Rafa, a gente vive um mundo que tem preconceito com tudo. O ser humano, por natureza, ele é extremamente preconceituoso. Ele gira preconceitos acima de qualquer coisa. A gente olha uma pessoa na rua e a gente diz, eu não gosto dela. Mas por quê? Você conhece? Não sei, não gostei dela. Então o ser humano, ele é assim, né? Faz parte da natureza. Então sim, acredito que existe preconceito com cristão, existe com o católico, com o espírita, com todo mundo. Preconceito é inerente ao ser humano. Obviamente que a gente tem que criar um hábito de não ser preconceituoso, sabe? De filtrar o nosso coração, sabe? Às vezes de não ser tão pretensioso e achar que a gente sabe tudo sobre todos, de ter uma opinião formada sobre tudo. Então, às vezes, baixar a bola é uma coisa boa. Sim. E você acha, enfim, você acha que a igreja evangélica está se renovando com novos líderes, enfim? O que você acha Sim, não, eu vejo dessa que nova sim. geração? Eu vejo de maneira, obviamente, superficial, sem entrar em ambientes denominacionais, mas eu vejo que sim, a igreja vem sofrendo alterações ao longo dos anos, se reinventando, não em relação à palavra, porque a palavra é impossível de fazer isso, seria algo errado e equivocado, mas até do método, né, de comunicar, a forma de atingir as pessoas, de alcançar. A igreja é uma peça fundamental de equilíbrio para a sociedade. Desde que mundo é mundo, a igreja está aí. Ou seja, ela tem um papel fundamental. Então, sim, eu vejo que a igreja vem se reinventando, vem adequando a sua linguagem sem alterar a sua verdade. E sim, eu vejo com esses olhos que existe sim essa alteração, essa renovação gradativa acontecendo. E alguns meses atrás teve uma informação de que você negociava uma série religiosa da Netflix. Queria saber se ela ainda vai acontecer, como que está essa negociação? Então, nós temos o desejo de ter um conteúdo exclusivo ou para o Netflix ou para o YouTube, até para que demonstre também o preciosismo daquilo que a gente está vivendo e como isso é importante, impacta a vida das pessoas. Então a gente está na expectativa, sim, tanto da Netflix ou do YouTube, um conteúdo original. É o nosso desejo
Agora, a gente só não sabe se é desejo das plataformas. A gente ainda não tem esse parecer positivo de não vai ter agora, vai acontecer. Então a gente tá nessa de chove não molha, esperando. Sim. E aí, no caso, vai ser parecido com o que você tem, com o que você filmou nos drive-ins, né? Vai ser nesse estilo. A gente não Não. sabe exatamente a forma que vai acontecer, porque a gente vai ter uma turnê mundial agora que nós vamos fazer. Nós vamos rodar basicamente, basicamente não, nós vamos fazer todos os continentes do planeta aí. E talvez saia um documentário junto com o conteúdo das ministrações, mas ainda a gente não sabe. A gente está nessa expectativa. Olha, e quando que vai ser essa turnê? A gente está prevendo para que ela aconteça no começo do ano de 2021. Só os meses que a gente ainda não determinou, até porque a gente depende desse final de pandemia, da liberação da vacina, da liberação de ambientes de aglomeração, né, dos países que a gente está tentando. Existem países que já estão mais flexíveis, que já estão muito bem recuperados. Existem países que estão mais resilientes, mas a gente está esperando cada país a sua realidade para que a gente faça de uma vez só. Então, a ideia é esperar realmente ter a Sim, sim, não, com vacina, certeza. né? Isso, com Para fazer certeza. mais segurança e com o Até porque a público, gente né? preza pela segurança das pessoas. Seria incoerente da nossa parte fazer qualquer coisa que coloque as pessoas em risco, né? Inclusive a Sim, nossa própria família, as pessoas que trabalham com a gente na nossa equipe. legal. E tem os países, quais vão ser, assim, alguns dos países que vocês Então, a gente... têm? Tô contando demais já, hein? Mas a gente vai Só fazer a América do alguns. Norte basicamente inteira. Certo. Inteira, né? A Europa, vários países. A Ásia, 2 ou 3. Caramba. A Oceania também a gente vai. A África, nós vamos fazer o último destino, vai ser no continente africano. E provavelmente vai ser um dos nossos trabalhos, maiores trabalhos sociais da nossa história que a gente vai fazer. Que legal. Então vai ser uma volta ao mundo mesmo, né? Sim. Olha, que legal. E ao longo do ano, então? A ideia de vocês é ser A gente não quer fazer por muito tempo, vai ser aproximadamente 1 mês e meio. Então um vai ser mês e uma meio. corrida bem grande, não vai ser o ano todo, não. Olha. Então vai ser assim, É, uma coisa, num dia passar por várias cidades, né? Uma coisa bem, perfeito, é exatamente isso. bem ampla, né? Deixa eu só, o pessoal tinha pedido para tirar os comentários, mas é legal também para ver o que o pessoal tá achando. Ó, o pessoal tá pedindo pra você ir Tá. para o Recife, ó, a Silvia. A Karine tá pedindo para você falar de novo da conferência que a mãe do Justin Bieber participou. Eu acho que foi nessa hora que deu uma travada. Podia só Perfeito. falar um pouco, novamente, por favor. Tá bom. Bom, foi uma conferência que eu participei em Brasília. Eu não sabia quem era a mãe do Justin Bieber. Pat, né? Pat Mallette, eu acho que é o nome dela, né? Isso. E aí eu terminei de ministrar, trouxeram essa jovem senhora até onde eu estava e disseram, olha, ela é a mãe do Justin Bieber. E eu fiquei assim, não, não é a mãe do Justin Bieber. E sim, era a mãe dele e foi muito legal, nós tivemos uma conversa, ela pediu para conversar comigo e perguntou se eu sabia falar inglês, eu pedi uma ajuda de um tradutor para não passar vergonha, né, porque o meu inglês é um pouquinho ainda deficitário, mas nós tivemos uma conversa maravilhosa, ela pediu para orar por mim depois, declarou algumas palavras sobre a minha vida, nós tivemos um momento muito legal, tiramos uma foto e quando tudo acabou, eu fui ver, será que é mesmo muito Justin Bieber? E aí, bom, eu comecei a ser marcado por centenas de fã-clubes do Justin Bieber no Brasil, falando da mãe, né, desse episódio, foi muito legal. Ela é uma mulher sensacional, uma mulher muito séria, e nós tivemos um momento muito precioso de conversa, falamos um pouco sobre o ministério, falamos um pouco sobre a história do que Deus fez na vida do Justin, foi muito legal. E você falou que ela também fez uma oração, né? Junto E com sim, você. Que legal. Ó, e aqui o Henrique está até falando aqui que ele é católico e gosta muito de ouvir você. Então você atinge também pessoas de outras religiões, né? Você tem essa capacidade, né? De ter um público sim, a não gente só fica muito evangélico. feliz porque eu tenho muito cuidado quando a gente fala essa palavra religião, porque às vezes parece que você está sectarizando, né? Eu falo para A, B, C e D.
E quando você vê Jesus, Jesus não falava para o cristianismo, para o cristão, né? Até porque isso é pós-Jesus, né? É um movimento de pessoas que seguem a Jesus, ou chamados de pequenos cristos, de cristãos. Mas o homem que trouxe a religião, né? A religiosidade, que às vezes acaba separando as pessoas. Então eu não falo para católico, para espírita, para evangélico, eu falo para pessoas, né? E eu falo sobre Jesus. Meu único assunto, a única pauta da minha vida é falar sobre Jesus. E ponto, sabe? Não quero falar para você qual é o lugar que você tem que ir, não quero tomar decisões por você, eu estou apresentando a boa nova do Evangelho. Eu sempre digo, Jesus diz, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho não é uma imposição, ele é um convite. Então eu estou fazendo o convite, aquele que quiser, esse é o conselho, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Olha, tem várias pessoas católicas dizendo que acompanham você, e a Ana espírita, kardecista, também acompanha você. É muito legal, né? Que é uma coisa que, assim, né, você vê aí, né, os líderes tendo essa visão mais ampla, não só falar com a sua bolha, né, mas uma coisa mais ampla. Tem o pastor Henrique, que também tem, eu acho que essa amplitude, né, outros líderes religiosos também que tem essa capacidade, né? Uhum. Ó, deixa eu ver se tem mais mensagens aqui. Adoro, a Carol tá falando, adoro os seus vídeos, me faz muito bem na fase da vida que ela tá vivendo agora. Que benção, que legal. A Ana Lu diz que você é sensacional, que a palavra se reflete na vida. Amém. Vamos ver aqui. Ó, a Gisele tá falando que tá mandando parabéns, menino educado. Só pedindo para você ir nas cidades deles. Ó, o pessoal perguntou também do Rio, você tem plano de fazer o drive-in lá também ou não? A princípio, drive-in, eu acredito que a gente terá mais um esse ano, que vai ser a última gravação do ano de 2020, porém a gente não sabe exatamente ainda o lugar, a gente está com o coração ainda na série maturidade, senão a gente fica doido, né? A gente não consegue aproveitar o tempo, mas vai chegar a oportunidade. A gente tem uma data no Gilnese Arena do Rio de Janeiro, que estava marcado, porém, por conta da pandemia, está tudo suspenso, né? Então a gente está aguardando aí segunda ordem para poder voltar ao normal e voltar para as cidades que já estavam planejadas. Certo. Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui. Ó, a Lais Olegário, ela está perguntando como ter certeza do meu chamado. Olha, isso é uma das dúvidas maiores do ser humano, né? E a ausência dessa resposta ela é muito perigosa, porque o ser humano, quando não tem um propósito, basicamente ele não tem uma razão para existir, né? Ele vive por viver, existe por existir. Então, a certeza do chamado ela é inerente à experiência individual de cada um. Não existe uma receita, sabe? Eu vou dizer, olha, você vai descobrir assim, você vai acordar hoje, vai fazer isso, vai fazer 10 passos para descobrir o seu chamado. É muito perigoso isso, né? Então, é um caminho subjetivo, no sentido de que cada um tem uma forma, uma resposta, mas eu sempre digo uma coisa, olha, o chamado está muito próximo daquilo que você tem aptidões para fazer. É basicamente saber que Deus nunca vai exigir de você aquilo que Deus não te deu primeiro. Então, o chamado está muito nessa razão de encontrar o propósito. Quando você se sentir feliz naquilo que você faz, você encontrou ali um chamado e aquilo vai nutrir você como ser humano, vai lhe ajudar a ter mais vigor, alegria, força para caminhar. É triste quando a gente vê alguém que não descobriu, né, esse chamado, às vezes acaba se tornando amarga, difícil de lidar. Certo. Tem uma pergunta aqui também da Alana, que pergunta se você acha que a pandemia mudou a maneira das pessoas verem a igreja. Olha, Rafa, eu acho que mudou a forma das pessoas verem tudo, sabe? Não só a igreja, mas tudo. Porque o ser humano está dentro de uma condição que nunca viveu antes, né? De uma forma totalmente nova, diferente, surpreendente. Agora, eu pontuando de maneira um pouco mais específica e precisa acerca disso, eu vejo que talvez o ser humano aprendeu a dar um pouquinho mais de valor para a igreja,
Talvez aquela pessoa que estava distante de Deus lembrou-se do Senhor agora por conta das circunstâncias da vida. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que mudou. A Janete está perguntando como ser voluntário em suas pregações. Então, nós estamos começando um projeto que provavelmente passará por alguns estádios no Brasil. E nesse projeto a gente vai precisar de centenas de voluntários e a gente vai ter essas informações um pouquinho mais para frente. Nós só precisamos esperar passar tudo isso, né, que nós estamos vivendo. Mas tem muita coisa incrível para vir por aí que nós vamos viver e que, sabe, eu tô com esse sentimento de que quando voltar ao normal, a gente vai colocar o pé na estrada e vai ser difícil de voltar. A gente tem um trabalho muito grande pela frente, vai acontecer muita coisa extraordinária e a gente crê que o Evangelho, a palavra, ela é poderosa para transformar o ser humano, para trazer coisa nova, novidade de vida. Então, a gente vai trabalhar bastante aí. Legal. Ó, a Carla tá comentando aqui. Vou na igreja católica, mas tento ser uma pessoa para Deus, uma serva do Senhor, até porque religião não salva ninguém. Perfeito. Que é aquela coisa não só da aparência, né? Mas também tem uma Sim. coerência na vida, né? Uhum. A nossa mensagem mais poderosa é aquela que a gente não abre a boca, né? Aquela que a gente vive. Essa é a mensagem mais importante. Se a gente cuidasse mais disso do que aquilo que a gente fala, o mundo seria muito melhor. Mas a gente aprendeu a ficar bom no discurso e déficit na prática, né? Então, o trabalho nosso é entender que a prática ela é muito mais poderosa do que o nosso discurso. É isso aí. Aqui o Thiago está perguntando, eu vou... Você pode abrir a pergunta, não tem problema não. Não, é que assim, eu acho que você talvez, assim, o que ele está falando é com tão pouca idade, como que você se relaciona com a crítica de sábios religiosos. Acho que o que ele quer dizer é a questão de pessoas mais experientes, né, que já estão há mais tempo como pastores, né? Enfim, se você tem críticas e como você lida com elas, assim. Crítica sim, a gente tem crítica de todos os lados, de pessoas que não gostam, que não simpatizam, pessoas que não concordam, isso é natural, ninguém é unânime. Para nós foi um desafio muito grande compreender isso, porque eu sou de uma cidade que é pequena, né, em relação, por exemplo, a uma São Paulo da vida, Rio de Janeiro, eu sou de uma cidade de Joinville, então eu nunca imaginei que eu teria a exposição que nós temos hoje, eu nunca imaginei que eu falaria para milhões de pessoas. Então, quando eu comecei, eu até perto de 1 milhão de pessoas ali, quando nos acompanhava, eu até falava para minha esposa, uau, a gente tem só pessoas saudáveis aqui na rede social e tal. E aí, de repente, a gente começou a ver que não, que existe muita gente que não gosta, muita gente que não concorda. E agora, a gente tem que aprender a ouvir a crítica também, a crítica ela é muito importante. Só que a gente tem que aprender a discernir de quem a gente ouve a crítica, né? Tem pessoas que querem destruir o nosso caminho e nos ajudar a construir o caminho. Então a gente percebe isso. Quem quer destruir o nosso caminho, a gente percebe. Quem nos ama e quer construir o caminho, a gente percebe também. Então eu pego tudo aquilo que eu ouço, examino o que é bom eu coloco para dentro, o que é ruim eu mando para fora e finjo que nem ouço. Sim. Aqui o Pablo está perguntando como que ele faz para buscar a Deus em meio a tanta influência, a coisas contrárias, tantas influências negativas. Eu acredito que é o que ele... E é justamente isso que me impulsiona a buscar ainda mais, sabe? Porque o ser humano precisa. É como se a gente fosse um automóvel e que essa presença de Deus, essa busca fosse um combustível, sabe? Quanto mais de Deus a gente tiver, melhor é a nossa vida, mais leve é a nossa vida, muito mais preciso a gente é nas nossas decisões. A gente acaba enxergando basicamente aquilo que as pessoas às vezes não enxergam justamente por essa sensibilidade. Então é muito importante, uma vida com Deus, ela nos defende do dia mal. Às vezes ele não nos livra do dia mal, mas nos livra no dia mal. Então é muito importante. Eu tenho a premissa de que quanto mais difícil, melhor. No sentido de que nos faz buscar até ainda mais, né? Então, não que a gente queira o dia mal para a nossa vida, seria hipocrisia da minha parte dizer, mas a gente precisa buscar em todo o tempo. Seja no dia bom, seja no dia mal.
Ó, tem um pessoal pedindo para você ir para Angola. Iremos, iremos. Vai 2021 será um ano de muita surpresa, será lindo. internacional. Bacana. Pessoal pedindo, enfim, orações também. Tem uma aqui, inclusive, deixa eu ver aqui, que tá com Covid, peraí. A Janaína diz que está em casa com Covid. Janaína, a Eliana pediu para você orar por ela. Deus abençoe, minha flor. Vai passar isso aí, se Deus quiser. Uma boa recuperação. Aí, vamos ver se tem mais coisas aqui. Ó, tem um outro também que tá. A Maria Luísa também está pedindo oração para um irmão da igreja que está com Covid e entubado, irmão Renato. Dá força aí. E fora esse projeto que você falou de rodar o mundo, tem algum outro projeto que você planeja para o próximo ano? A gente tem muita coisa para acontecer, Rafa. A gente só precisa realmente esperar para tomar as estratégias corretas, né? Mas a gente vai rodar o Brasil também inteiro ano que vem. Nós temos muitos projetos para acontecer. Todos eles afetam diretamente a vida das pessoas. A gente quer ser cada vez mais efetivo dentro do nosso propósito, alcançar as pessoas. A gente está pensando em muito, mas ainda está com as mãos atadas, né? Até porque a gente depende do final dessa pandemia para, de maneira intencional, começar a agir. Sim, então por enquanto nada certo, né? Nada certo. Tudo esperando. Tudo no... A gente chama a expressão no óleo, né? Tudo conservando para não estragar, esperando o tempo certo para tirar. Sim. Vamos ver se tem mais. Outra pessoa aqui, acho que de Angola, mandando uma boa noite. Legal que você atinge também pessoas de outros países, né? Também. País de língua portuguesa, a gente comunica de maneira massiva, principalmente com países do continente africano. A gente fala para muita gente de lá. É um país que a gente tem uma demanda muito grande. O pessoal está falando do quadro ali atrás. Tem algum significado? Não, Não, um presente que eu recebi. Só um presente. Tem significado do que eu gosto, né? Acho bonito. Sim. Não, mas eu achei que, sei lá, fosse alguma coisa, Não. Alguma mensagem, alguma coisa assim. Né? Não, eu tenho quadros com outras referências que tem conexão com aquilo. Ó, meu pai, meu menininho passando lá atrás, lá. Ô, filho! João, vem cá. Corre. Vem cá com o papai. Deixa eu dar um oi pra vocês aí. Fala, oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Manda um beijo. Beijo. Fala beijo, Rafa. Gata. Oi. Papai. Te amo. Boa noite, tá? Oi, esse. Computador do papai. É. Oi. Vai lá com o vovô, vai. Beijo, te amo. Legal. E o pessoal, assim, não sei se seria possível, mas o pessoal, muita gente estava pedindo, assim, uma oração final, né, para você. Claro, Rafa. Rafa, obrigado primeiro pelo convite, né, pela oportunidade. Fiquei muito feliz pelo convite da Istoé com a gente. Que Deus abençoe muito vocês. Deixar um texto bíblico de Provérbios 16, um texto de sabedoria, né, para nós, que é muito importante nesse período que nós estamos vivendo. Provérbios 16 diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta ela vem de Deus. Ou seja, eu quero que você que está acompanhando a gente agora saiba que se você crer naquilo que eu te disser, né, que Deus que a gente serve, o Deus que a gente crê, acredita, ele não está reagindo à nossa história. Ou seja, ele está agindo. Não existe nada que pegue Deus de surpresa, não existe nada que Deus não esteja no controle, ele sabe de todas as coisas. Meu conselho para você é confie nele, sabe? Faça as perguntas
que você terá as respostas e que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história, que você tenha dias de muita alegria, de muita prosperidade nos próximos que virão. E eu quero também desejar a todas as pessoas que estão com essa enfermidade, com esse vírus, né, com essa doença que tem ceifado a vida de tanta gente, sabe? Que em nome de Jesus você viva uma pronta recuperação, as pessoas que você ama, que você seja recuperado de maneira completa. Nossa fé, a nossa oração é para que isso aconteça, para que todos aqueles que estão infectados, que se curem, e obviamente aqueles que perderam as suas famílias, perderam pessoas da família, que Deus possa consolar o coração de vocês. Vamos fazer uma oração rapidinha, Rafa, você me permite? Pode fazer, pode fazer. Ok, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos por todas as pessoas que estão com a gente, Senhor. Nós oramos pelo nosso país, nós oramos sobre o nosso planeta, Senhor. Nós estamos passando por um momento difícil, de provação, de dificuldade, de doença, mas nós cremos em um Deus que é o Deus da cura, um Deus que usa homens, cientistas que estão agora, Senhor, estudando e descobrindo como acabar com tudo isso. Nós cremos que o Senhor também dá sabedoria. Senhor, que os próximos dias que virão, nós possamos ter boas notícias, boas novas, Senhor Jesus, para sair de tudo isso que nós estamos vivendo, e que o Teu nome, Jesus, seja glorificado nisso tudo, Pai. Tu és a resposta em todos os tempos, em todas as estações, e é em Teu nome que nós oramos. Nós te agradecemos por tudo, Jesus. Amém, Senhor. Rafa, Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Todos tenham uma boa noite. Quero deixar o meu convite aí para as 22 horas. Tem uma live minha da Paulinha aqui no Instagram também. Vai ser sensacional, tá bom? Tá bom. Quero agradecer de coração e pedir para você e para os demais para ficarem de olho nas próximas lives. E essa live, só avisar também que essa live vai ficar salva em seguida, né? E depois terá também no YouTube. Quem quiser pode acompanhar lá, tá bom? Fechou. Um abração. Tchau, tchau. Valeu, Rafa. Jesus abençoe. Fica com Deus, cara. Amém, amém. Tudo de bom, pessoal.